nos cantos silenciosos de Kyoto, no vapor que sobe de uma xícara de chá quente, na paz minimalista de um cômodo sem enfeites, esconde-se um segredo. Um segredo que não se grita, um segredo que não se exibe, um segredo que, suavemente, se transmite como uma arte sagrada. Para os japoneses, riqueza não significa acúmulo. Ela vive na ausência do supérfluo. Não se trata de números numa conta bancária, mas da qualidade do que se escolhe conscientemente abrir mão. Enquanto o mundo corre atrás de promoções, tendências e impulsos, eles caminham devagar. Cada passo é pensado, cada objeto escolhido com intenção, cada iene gasto como uma prece silenciosa. E você? Quantas vezes comprou algo por medo de perder uma oportunidade? Quantas vezes tentou preencher um vazio interno com um objeto que, ao chegar em casa, não preencheu nada? A verdadeira escassez não se mede pela renda. Ela se esconde nas decisões inconscientes. E a verdadeira riqueza começa com um ato radical: parar de desperdiçar. Hoje, vamos descobrir 20 princípios silenciosos que os japoneses jamais seguiriam com seu dinheiro. Pequenas decisões que, uma a uma, constroem uma ponte para a liberdade financeira e emocional. Me diga, você já sentiu que seu dinheiro simplesmente evaporou sem saber onde foi parar? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ressoar na alma de outra pessoa. Digite despertar se estiver pronto para olhar o dinheiro com novos olhos. Porque isso não é um vídeo sobre economia, é uma mensagem para a alma. E o que você vai descobrir aqui pode transformar uma vida. Eles nunca gastam sem entender o porquê. Antes de abrir a carteira, eles abrem um espaço interno, uma pausa, uma respiração lenta e uma pergunta sagrada: o que estou prestes a comprar? Realmente contribui para minha vida ou está apenas tentando preencher um vazio que me recuso a encarar? No Japão, gastar não é um ato automático, é um ato consciente. Cada moeda tem um motivo e cada motivo uma raiz emocional. Eles entenderam que muitas compras não nascem de uma necessidade real, mas de um vazio, de uma raiva reprimida, de um cansaço ignorado, do medo de não ser suficiente. O dinheiro pode anestesiar por um momento, mas jamais cura. Por isso, eles olham para dentro antes de comprar. E às vezes, esse momento de reflexão vale mais do que qualquer coisa que se possa adquirir. Você já comprou algo apenas para aliviar uma emoção? Escreva nos comentários, você não está só. Às vezes, a cura começa com o compartilhamento. Eles rejeitam o luxo chamativo e abraçam a elegância que sussurra. No Japão, o luxo não se mede pelo brilho, mas pela harmonia. Uma casa vazia, mas acolhedora. Uma roupa sem logotipo, mas cheia de alma. Uma louça imperfeita, herdada, carregando gerações de histórias. Lá, a ostentação é vista como uma forma de imaturidade, porque a verdadeira força não precisa de barulho. Ela não precisa ser vista, ela apenas precisa existir. A elegância japonesa é um sussurro, leve, sutil, íntimo. Uma vela acesa, não um holofote ofuscante. E nesse silêncio, vive uma beleza que o mundo moderno esqueceu de reconhecer. Escreva silêncio nos comentários se você também descobriu que a verdadeira elegância é aquela que acalma e não a que ofusca. Eles não pagam por conveniência quando podem agir com consciência. A pressa tem um preço, e muitas vezes é mais alto do que se imagina. Enquanto muitos países pagam pela rapidez, os japoneses honram o processo. Eles escolhem a lentidão, o artesanato, os gestos que exigem presença. Pedir comida pronta, chamar um táxi por hábito, comprar a primeira coisa que aparece, tudo isso custa mais caro, porque nasce do piloto automático. Mas quando você para, planeja, faz o que pode por si mesmo, descobre outra forma de abundância. Uma abundância que não depende de dinheiro, mas da sua conexão com cada gesto. Você já gastou 3 vezes mais só porque não se planejou? Escreva nos comentários. Admitir não é fracasso, é despertar. Eles não usam cartão de crédito sem já ter o dinheiro. O crédito é sedutor,
Mas no Japão, não se brinca com dinheiro que ainda não se ganhou. Lá, um cartão de crédito não é uma porta aberta, mas uma promessa silenciosa. E só atravessam essa porta quando já têm a chave em mãos. Dinheiro presente, não promessas futuras. Porque eles entenderam, o crédito não é liberdade, é uma corrente invisível que aos poucos vira um peso. Comprar hoje o que não se pode pagar é o preço da paz interior de amanhã. E eles escolhem algo mais precioso que a posse, uma vida sem medo da próxima fatura. Se você também está quebrando essas correntes, escreva liberdade nos comentários, porque a verdadeira liberdade não é gastar sem limites, é escolher sem culpa. Eles não compram nada que não usariam ao menos 30 vezes. Num mundo que celebra o novo, o Japão honra o que dura. Antes de comprar algo, eles se fazem uma pergunta simples, quase sagrada. Eu vou usar isso pelo menos 30 vezes? É uma forma de medir não apenas a utilidade, mas também a devoção. Porque cada objeto carrega uma responsabilidade invisível, a do espaço, da energia e do cuidado. Uma roupa deve te acompanhar, não apenas te cobrir. Um móvel deve criar raízes na tua vida, não apenas preencher um vazio passageiro. Comprar sem pensar é como convidar um estranho para dentro de casa. Mas escolher com intenção é construir um verdadeiro lar. Quantos objetos você tem que usou apenas uma vez? Escreva nos comentários. Às vezes, a mudança começa com a consciência. 6. Eles não pagam por água engarrafada se podem honrar a água que vem de casa. Água engarrafada não é apenas um gasto, é uma forma de esquecimento. Esquecer que o essencial já flui silenciosamente da sua própria torneira. Esquecer que a pureza nem sempre precisa de um rótulo. No Japão, a água é honrada, bebida com gratidão, servida como se fosse oferecer vida e protegida como um tesouro. Porque eles sabem que cada gota que sai da torneira é um privilégio que muitos nem sabem que têm. E trancá-la em plástico não polui apenas o planeta, mas também a alma. Lá, cuidar do essencial é uma forma de espiritualidade viva. Escreva "Eu honro a água" se você começou a valorizar a simplicidade e a tratá-la como ela merece. 7. Eles evitam os custos invisíveis, aqueles que quase nunca percebemos. Não são os grandes gastos que mais te esgotam, são aqueles que você nem vê. Uma pequena taxa silenciosa, uma assinatura esquecida, um débito automático que vai corroendo o que você já nem monitorava. No Japão, esses detalhes não são ignorados, porque eles sabem que as pequenas coisas se acumulam. O que parece insignificante, com o tempo se torna ensurdecedor, na conta e no coração. Lá, consultar o extrato bancário é um ato de atenção plena, um hábito para respeitar o próprio esforço, uma confissão silenciosa. Eu cuido do que tenho, porque sei o quanto me custou. E esse despertar é um sinal de maturidade financeira e também emocional. Escreva "Eu despertei" se você começou a enxergar o que antes te esvaziava em silêncio. 8. Eles não compram nada sem comparar pelo menos 3 opções. Comprar não é simplesmente possuir, é escolher. E escolher bem é uma forma de honrar o dinheiro pelo qual você tanto trabalhou. No Japão, ninguém compra por impulso. Eles pesquisam, comparam, refletem. Porque cada nota representa tempo de vida, horas que jamais voltarão. E desperdiçá-las na pressa é trair essa duração preciosa. Comparar opções não é indecisão, é sabedoria. É um recado silencioso para a vida. Eu valorizo o que tenho e não vou me apressar. Lá, até as coisas mais simples são escolhidas com carinho. Porque eles não compram objetos, eles cultivam decisões. Você já se arrependeu de uma compra por impulso? Conte nos comentários, sua experiência pode ajudar alguém a escolher com mais paz. 9. Eles consertam antes de substituir. Numa sociedade que descarta o que quebra, o Japão escolhe a pausa e o reparo. Uma camisa rasgada não é lixo, é uma história que ainda pede para ser contada.
Uma tigela trincada não é jogada fora, ela vira arte com o kintsugi, a técnica ancestral que repara rachaduras com ouro. Um susaku sagrado. Quebrado não significa inútil, significa vivido. Lá, as cicatrizes não são escondidas, elas são honradas. Porque em cada fissura vive uma memória, a dignidade do que resiste e a beleza da transformação. E isso vale para nós também. E se parássemos de esconder nossas rachaduras e começássemos a vê-las como parte do nosso desenho? Escreva "Eu também sou reparável" se você já sentiu que suas feridas podiam virar ouro. 10. Eles nunca comem fora por hábito, apenas para celebrar. Ir a um restaurante não é rotina, é cerimônia. No Japão, comer fora é um momento especial, um gesto de celebração. Não uma desculpa para fugir da cozinha, mas um presente reservado ao que realmente importa. Porque cozinhar em casa não é só preparar comida, é estar presente, escolher os ingredientes com atenção, mover as mãos com intenção, e não apenas servir um prato, mas oferecer energia. Lá, a cozinha não é só um cômodo, é um templo diário. E cada refeição feita em casa é uma oferenda silenciosa à vida simples e autêntica. Você já sentiu ao cozinhar que estava voltando para si mesmo? Compartilhe sua história nos comentários. Talvez você inspire alguém a redescobrir o fogo sagrado do próprio lar. Mas uma lembrança viva pode nutrir a alma por décadas. Os japoneses não colecionam apenas pelo prazer de acumular. Eles não enchem suas casas com centenas de lembranças. Preferem guardar uma pedra recolhida durante um passeio com o filho, uma simples foto de um dia chuvoso, a memória de uma conversa sobre uma cerejeira em flor. Porque eles compreenderam algo essencial: o que é verdadeiro não precisa de espaço. E o que realmente permanece não se guarda em caixas, mas no coração. Os objetos podem quebrar ou se perder, mas os momentos autênticos nos transformam para sempre. Escreva "Eu escolho a vida" se você também já priorizou experiências em vez de coisas e sentiu que essa foi a sua melhor decisão. 12. Eles não decoram para impressionar, eles decoram para sentir paz. No Japão, uma casa não é um palco, é um templo. Um espaço que não precisa de aplausos, nem de visitas que digam "como é bonito aqui". Ela só precisa ressoar com você, respirar com você, te abraçar em silêncio. Lá, cada objeto tem significado. Cada cômodo respeita o espaço. Não há excessos, porque não há nada a provar. A decoração não tem a ver com estética, mas com energia. E quando um lar é pensado para oferecer calma, ele se torna um verdadeiro refúgio. Um lugar onde você pode ser você mesmo, sem máscaras, sem medo, sem ilusões. Se a sua casa reflete sua paz interior, compartilhe nos comentários. Sua serenidade pode inspirar alguém. 13. Eles não seguem tendências, eles seguem princípios. Tendências são como fogos de artifício. Brilham por um instante e desaparecem na fumaça. No Japão, não se escolhe uma roupa pelo que ela grita, mas pelo que ela suporta em silêncio. Lá, uma peça de roupa não é uma declaração, é uma extensão da alma. Cores neutras, cortes simples, texturas que transmitem calma. Cada peça é uma escolha consciente, um investimento emocional, uma promessa feita ao futuro. Porque quem escolhe com base em princípios não veste um disfarce, mas um lar. Enquanto o mundo muda a cada estação, eles escolhem o que pode ficar com eles por anos. E essa fidelidade silenciosa é uma forma de amor próprio. Comente minimalismo se você também deixou o superficial para trás e começou a se vestir de dentro para fora. 15. Eles não se deixam conduzir pelo marketing. A cada esquina, em cada tela, o mundo grita: você precisa de mais rápido, mais barato, agora. Mas os japoneses observam esse ruído com a calma de quem aprendeu a ouvir o silêncio. Eles veem uma propaganda, respiram fundo e a deixam passar, como uma folha no vento de outono. Porque sabem, a urgência raramente é real e as boas decisões
nascem no silêncio, nunca sob pressão. Eles desenvolveram uma imunidade emocional contra essa sobrecarga sensorial constante, não porque rejeitem a novidade, mas porque aprenderam a distinguir necessidades reais de desejos artificiais. E isso é liberdade verdadeira. Você já caiu no golpe de uma oferta por tempo limitado que acabou sendo inútil? Compartilhe sua história nos comentários. Ela pode abrir os olhos de alguém. 15. Eles não veem a economia como sacrifício, mas como liberdade futura. Em muitas culturas, economizar parece escassez, como se guardar dinheiro significasse se limitar, se privar, renunciar. Mas no Japão, a economia tem outro nome: liberdade. Lá, cada moeda guardada não é uma perda, mas uma semente, uma promessa plantada no presente para colher paz no futuro. Economizar não é não viver, é escolher quando e como viver. É ter a liberdade de dizer não ao que não ressoa e sim ao que realmente importa. Eles não veem o dinheiro economizado como ausência, mas como uma rede invisível que sustenta seus passos futuros. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Comente semente se você entendeu que cada centavo poupado é um ato de amor ao seu futuro eu. 17. Eles nunca esquecem de anotar seus gastos. Um caderno, uma caneta e alguns minutos de honestidade por dia. Assim começa o Kakeibo, o método japonês de cuidar do dinheiro. Mas não é contabilidade, é uma meditação silenciosa. Porque ao escrever o que você gasta, você se encontra, se observa, se compreende. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Percebe, não era o café, nem a assinatura, nem o táxi. Era o sentimento por trás. No Japão, anotar os gastos não é um ato de controle, mas de consciência. E essa consciência traz uma paz que nenhum salário do mundo pode dar sozinho. 17. Eles nunca se endividam para impressionar os outros. No barulho das grandes cidades, existe uma verdade incômoda, raramente dita em voz alta. Muitas decisões financeiras nascem de um desejo invisível, o de ser aceito. As pessoas compram roupas de que não precisam, carros que não podem realmente pagar e até casas grandes demais para os próprios passos, apenas para se sentirem validadas pelo olhar alheio. Mas no Japão, o reconhecimento vem de dentro. Endividar-se para aparentar é visto como um sinal de afastamento interior, não em relação ao banco, mas em relação a si mesmo. Eles escolhem carros pequenos, roupas simples e um estilo de vida sereno. Não porque não possam desejar mais, mas porque compreenderam algo poderoso. A paz vale mais do que um reconhecimento vazio. Eles não gritam suas conquistas, eles as vivem em silêncio. E esse silêncio fala mais alto do que qualquer prova material. Comente verdadeiro eu se você está pronto para parar de viver pelos outros e começar a viver sua própria verdade. 18. Eles não compram nada que não possam carregar emocionalmente. Por trás de cada compra por impulso, existe muitas vezes um sentimento evitado, solidão, inquietação, comparação. Mas e se o problema não for o objeto, e sim o vazio que ele tenta preencher? Os japoneses cultivaram a arte da introspecção antes de comprar. Eles não perguntam, posso pagar por isso? Mas sim, estou comprando isso a partir da paz ou da carência? Porque se você compra a partir de uma ferida, nenhum objeto será suficiente. Mas se age a partir da plenitude, geralmente percebe que não precisa de mais nada. Esse é o início da escuta interior, uma verdadeira pausa antes do consumo, um exame da alma antes de passar o cartão. Escreva escuta interior se você está aprendendo a reconhecer suas necessidades reais antes de encher o carrinho. 19. Eles não deixam o dinheiro definir o próprio valor. No mundo de hoje, saldos bancários substituíram espelhos. Mas no Japão, o valor pessoal não se mede em números, mas em princípios. Lá, um senhor de idade que vive numa pequena casa de madeira
cuida de seu jardim com dedicação e serve chá com humildade é visto como sábio, não como pobre. Porque eles entenderam algo que o Ocidente ainda luta para aceitar. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O que realmente define uma pessoa é seu caráter, sua generosidade, sua paz, tanto na escassez quanto na abundância. Você não é o seu extrato bancário. Você é seus gestos quando ninguém está olhando, seus pensamentos no silêncio, sua compaixão nos momentos difíceis. E quando seu valor vem de dentro, o dinheiro perde o poder de te elevar ou te esmagar. Você já se sentiu sem valor por ter menos? Seja honesta e compartilhe nos comentários. Sua verdade pode libertar outra pessoa também. 20. Eles nunca se esquecem de agradecer pelo que já têm. Esse é o segredo que sustenta todos os outros. Na cultura japonesa, a gratidão não é um gesto passageiro, é uma prática diária. É assim que eles encerram o dia, servem uma refeição ou limpam sua casa. Porque sabem, aquilo que não é valorizado acaba se perdendo, não porque desaparece, mas porque deixamos de enxergar. A verdadeira riqueza não começa com mais, ela começa ao reconhecer o que já está presente. Olhar para as mãos vazias e entender que elas estão prontas. Andar por uma casa pequena e sentir que ela é suficiente. Sentir o corpo cansado e ser grato por ele ainda caminhar com você. Quando você oferece gratidão, o desejo se transforma. Você para de tentar preencher um vazio e começa a compartilhar a partir da abundância. É o ato mais silencioso, mais invisível e ainda assim o mais revolucionário. Comente "Obrigado" se você também escolheu começar pela gratidão, pois esse é o primeiro passo para uma verdadeira abundância. Neste caminho, você enxergou algo que muitos evitam a vida toda. O dinheiro não é o inimigo, é um espelho. Ele reflete suas emoções, suas feridas, suas crenças, mas também o seu despertar. Hoje, você compreendeu: a prosperidade não é um destino, é uma forma de caminhar, uma forma de pensar, uma forma de escolher. E, acima de tudo, uma forma de soltar. Soltar o que você não precisa, o que você não é, o que te impede de respirar em paz. Porque às vezes, o ato mais poderoso não é comprar algo novo, mas libertar-se daquilo que nunca foi seu. Se isso ressoou com você, então você está pronto para o que vem depois. Inscreva-se e caminhe comigo nessa jornada, rumo a uma vida mais consciente, mais rica e mais livre. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. O que vem agora vai ainda mais longe.